Ainda falando sobre saúde. A hipnoterapia, ou hipnose clínica, que é a terapia com hipnose, ainda é uma prática desconhecida pela maioria dos quirinopolinos. Porém, atualmente, essa prática tem despertado a curiosidade e a atenção de toda a imprensa, principalmente com a demonstração recente em um reality show em um canal de TV aberta. A maioria das pessoas acham difícil de acreditar na hipnose como um modo de tratar os problemas emocionais, por conta do método ter sido utilizado inúmeras vezes em palcos como entretenimento. Muitas vezes feitas por pessoas que nem eram qualificadas clinicamente para a realização do procedimento. Atualmente, a prática da hipnose vem ganhando espaço na vida de muitos. Pensando nisso, o Jornal das 11 recebe hoje 2 amigos hipnoterapeutas, que são, inclusive, meus colegas de profissão, Vanderlan de Freitas e Marcos Reis, que são os nossos convidados para esclarecer algumas dúvidas sobre o uso da hipnose como terapia nesses últimos dias do chamado Janeiro Branco. Vanderlan, seja muito bem-vindo à Rádio Sul Goiana. Bom dia, é uma honra recebê-lo. Bom dia a todos. A honra é toda minha, né? Bom dia aos ouvintes. E viemos aqui hoje, né, para esclarecer algumas dúvidas que várias pessoas têm medo, mas muito medo da hipnose, da hipnoterapia. E vocês estão ouvindo aí, pode perguntar, à medida que eu estou respondendo para vocês. Muito obrigado pela sua presença também. Marcos Reis, também é hipnoterapeuta e convidado de hoje. Seja bem-vindo à Rádio Sul Goiana. Obrigado, Vanderlan. Bom dia. Bom dia para todos os ouvintes. Agora são 11 horas e 34 minutos. Eu já começo, né, primeiramente perguntando para o Marcos a dúvida talvez primordial. Aliás, eu reservei algumas perguntas aqui que são, muitas das vezes, as mesmas perguntas que eu ouço lá nos meus atendimentos, né? E geralmente são perguntas muito parecidas. A primeira é o seguinte: afinal, Marcos, o que é hipnose? Hipnose, resumidamente, pode-se dizer que hipnose é concentração, atenção focada em uma única coisa ou ideia. É um processo natural da mente humana, do qual nós passamos por ele todos os dias, várias e várias vezes por dia. Vanderlan, como essa prática, como a hipnose é realizada? Então, nós temos todo um procedimento, né, que deve ser seguido, e a maioria das pessoas tem dúvida, tem medo, né, sobre a hipnose. Alguns acham que vão ficar, mas se eu ficar preso, se eu não voltar, se eu vou dormir. Não existe nada disso, né? Tem todo o procedimento que a maioria das pessoas tem medo, porque já viu na TV ou em alguns filmes, né, sobre a hipnose de uma forma, às vezes, basicamente de entretenimento. Mas, a princípio, o cérebro da gente trabalha em hipnose praticamente o tempo inteiro. Só simplesmente, às vezes, não disseram isso para vocês. Então quer dizer que a hipnose está muito mais presente na vida das pessoas do que as próprias pessoas são capazes de entender ou de qualificar, é isso? Sim. Basicamente, para quem não viu, às vezes, alguma novela, algum filme, isso é hipnose, né? Foco e concentração, que o nosso amigo o Marcos disse. Quando você foca, se concentra em apenas uma ideia, você está em hipnose. Quando tem um exemplo praticamente de filme, quando você vê, foi escrito por alguém, ninguém morreu. Eu sempre brinco com os clientes, com os meus alunos também, sobre um filme agora, Vingadores. Thanos não existe, Homem de Ferro não existe, Capitão América não existe. E mesmo assim, na maioria das vezes, no final do filme, o pessoal está chorando, está triste pelo que aconteceu. Isso é um grande exemplo de hipnose. É verdade. Agora, o Marcos, é de conhecimento geral que a hipnose foi utilizada, mas posteriormente foi abandonada por Freud, né, o pai da psicanálise, né? E que muitas pessoas têm a noção, né, às vezes até generalizada, de que a hipnose não deve ser uma boa ferramenta terapêutica, uma vez que o Freud abandonou ela, né? O que você tem a dizer sobre isso? Bom, assim, a hipnose na época do Freud não era nem sombra do que ela é hoje. A hipnose evoluiu também, né? Bastante com o tempo. Tivemos contribuições de Dave Hellman, Milton Erickson, Gerald Kine.
que desenvolveram bastante a hipnose, o estilo das sugestões, muito diferente do que era na época dele. Interessante, interessante. Agora, o Vanderlan, recentemente as pessoas viram em um reality show aí na TV aberta, né? Um coreano lá, um japonesinho, um asiático, fazendo algumas demonstrações ali sobre hipnose. Inclusive, teve uma parte que ele parece que tratou uma dor de cabeça que o moço estava sentindo lá, né? Quais são as aplicações que a hipnose pode ser usada? Porque muitas vezes as pessoas veem a hipnose nos palcos, né? Na televisão, né? Vê aquela demonstração muito, até mesmo mais mística da hipnose, mas a hipnose também pode ser usada de forma clínica? Sim, sim. Aproveitando, Mauro, que você citou sobre de um reality show, né? Eu acabo citando o nome dele, que também foi um dos nossos professores, o Pyong, e a maioria das pessoas pergunta, que lá é real, cara? Foi combinado? Não. E aproveitando a deixa sobre que você pode utilizar, auxiliar nas doenças, sim. Primeiro passo, gente, é procurar um médico. Ele é capacitado para isso. Nós podemos e auxiliamos o tratamento psicológico. Várias das dores são psicológicas, tá bom? Vocês curam? Não é essa a visão. Tá? Tanto que curandeirismo no Brasil é crime, a gente pode responder por isso. Mas várias das dores que as pessoas sentem pode ser muitas das vezes psicológica, entendeu? Eu sempre falo para os meus clientes que muitas vezes nós carregamos aquele lixo que você deveria ter deixado há um tempo atrás, você carrega a tua vida inteira, entendeu? Sem necessidade. Tem alguns clientes, por exemplo, que me procuram para quem gosta de tatuagem. Você simplesmente faz a indução, faz o desligamento do braço. De que forma? Simplesmente para de sentir dor. Então tem muitas coisas, o nosso cérebro é incrível. Tem coisas que passam pela vida da gente, o cérebro é sensacional, só que às vezes pregam as peças na gente também, entendeu? Então, há pouco tempo eu lembro sobre uma reportagem, tem vários hipnotistas auxiliando no tratamento do câncer. Auxiliando de que forma? As dores. Várias dores são crônicas. Então, são basicamente trazidos pelo cérebro da gente, pelo consciente, pelo subconsciente. Então, a gente consegue auxiliar, você consegue curar? Não, a gente consegue te ajudar. Interessante. Agora, o Vanderlan falou sobre algumas das aplicações da hipnose. E Marcos, a hipnose pode ser realizada para o tratamento de alguma doença, de algum tratamento emocional? Quais são os principais atendimentos que você já realizou com a hipnose? A hipnose, assim, ela pode ser usada como uma terapia complementar no tratamento de problemas que tenham como causa algo de fundo emocional. Controle, redução da ansiedade, algum trauma, fobias. Depressão. Depressão, ela ajuda, assim, indiretamente na depressão, porque a depressão também tem causas físicas. Sim. Né? E, assim, como o Vanderlan disse, o básico é a pessoa procurar, primeiro, uma ajuda médica. O médico faz o diagnóstico, o hipnoterapeuta não pode fazer um diagnóstico, né? Sim. E chegando com o diagnóstico, então, tendo causa emocional, a hipnose pode ser usada nessas questões emocionais. Fibromialgia, fobias... Ansiedade, pânico também, né? Emagrecimento também, né? Muito bom. Aliás, eu tenho aqui a pergunta, vários ouvintes já estão participando. Aliás, você pode mandar sua dúvida, sua pergunta através do 3651-1452. A Diélica mandou a mensagem, não sei qual dos dois podem responder, ou se os dois, um responde e o outro complementa. Algo bem interessante sobre isso que vocês estão falando. A hipnose ajuda a controlar a depressão? Como eu disse, assim, a depressão tem fatores físicos e emocionais. Tem níveis diferentes, né? Tem a depressão desde leve até o nível físico da depressão, né? No caso, é importante a pessoa procurar um psiquiatra. Nas questões físicas, o tratamento será com um psiquiatra. A hipnose vai ajudar com questões emocionais que a pessoa tem. Certo. Ela pode ser usada para ajudar. Vocês já trataram pessoas com depressão? Como eu disse, assim, a depressão em si mesmo, não. Já ajudei pessoas que tinham depressão, certo, com outras questões, assim, interessante. Emocionais. Você já tratou alguém com depressão? Sim, já teve alguns clientes que procuraram, né, mano, ligada à ansiedade também, que acaba disparando, a gente acaba chamando de gatilhos. Aquela situação de,
a maioria das pessoas acha que depressão é frescura, que depressão acaba sendo uma desculpa. Não. E realmente, pessoal, atrapalha muito, mas muito, 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 muito em respeito à depressão. Tá ligado sempre a algum trauma, né? Para quem passa por essa doença de depressão, é muito difícil. Não quer sair de casa, quer ficar trancado, quer se isolar de tudo. Entendeu? Então, vocês podem resolver? Eu continuo afirmando que a gente pode ajudar, entendeu? Desde que a pessoa queira. A maioria das pessoas também, Mauro, eu não sei se para frente você vai perguntar isso, acha que o hipnólogo, o hipnoterapeuta, o hipnotista tem algum poder. Não funciona assim. Ah, não, então eu nem vou olhar para você. Né? Tanto que no século XVII, pessoal, aconteciam cirurgias. Né? Não existia anestesia naquela época. Mas naquela época o pessoal do século XVII tinha medo, hoje pela mesma situação, dependendo do ambiente que a gente chega, hoje 2020, quando você comenta sobre hipnose, não, nem vou olhar, tem aquela visão ainda que é como se fosse um poder, como se fosse alguma coisa mística. Todo mundo pode ser hipnotizado, todo mundo. Não existe mente fraca, mente forte, não existe isso. Mas desde que queira passar pela experiência. A gente não pode, ele tem não é poder, é o seu cérebro, entendeu? O seu cérebro que é sensacional. Só que a maioria das pessoas esquecem disso. Infelizmente, a gente às vezes trabalha contra nós mesmos, né? Você tocou num assunto interessante, né? Existe algum risco, Marcos, para o paciente que queira passar pela hipnose? Bom, desde que feita assim por um profissional qualificado, não apresenta risco nenhum, pois a hipnose, como eu disse, se resume à concentração. É um processo natural da mente humana, no qual todos os dias nós passamos por ele. Não tem risco algum. Mais mensagens, mais pergunta de ouvinte chegando. A Rosa Maria mandou a sua mensagem através do nosso WhatsApp, 3651-1452, dizendo assim: bom dia, a hipnose pode ajudar a pessoa na obesidade, alcoolismo e vício em cigarro? São 3 perguntas em uma, né? Primeiramente, sobre obesidade. Quem pode falar sobre obesidade? Então, pessoal, o Marcos tinha citado, né, mais cedo, sobre obesidade, desculpa. Nós podemos auxiliar sim, entendeu? Infelizmente, o nosso cérebro, ele não entende, às vezes, aquela questão, basicamente, de eu vou comer só um pouquinho. Não. Ligado a essa obesidade, às vezes as pessoas podem se responder, tem um gatilho que dispara aquela ansiedade muito grande. E a pessoa desconta na comida, né? Sim, isso, acaba sendo aquela compulsão, né, Mauro? Junto disso, o cérebro da gente, pessoal, não foi feito para gastar energia, ele foi feito para reter energia. Então, na maioria das vezes, quando você começa um regime, você procura um nutricionista, é muito difícil no início. Sim, você teve a vida inteira comendo, fazendo aquela mesma rotina, de ser mudado de um dia para a noite. Não, a perca de peso não é eu vou dormir e acordar com 30 quilos a menos. Não, de forma alguma. Nós podemos auxiliar sim. Só que antes disso, algumas pessoas, alguns clientes nos procuram achando que vai resolver da noite para o dia. Não é assim. Você tem... É um tratamento, entendeu? Mas tem a instalação do balão gastro-hipnótico, né? Funciona muito bem, desde que a pessoa queira passar pela experiência, entendeu? Junto da obesidade, nós temos o alcoolismo e também temos o cigarro. Agora eu pergunto para a maioria de vocês, olha só, gente, vocês lembram quando vocês beberam a primeira vez? Quando vocês fumaram a primeira vez? Alguns sim vão lembrar. Olha só, normalmente, a primeira vez que acontece tanto o alcoolismo quanto o cigarro, as pessoas experimentam para quê? Para se enturmar. Todos os amigos, naturalmente, estão bebendo, estão fumando. Experimenta aí um pouquinho. Logo depois, aquele convívio. Então eu devo excluir todo mundo? Não, não é assim. Só que quando você dispara a primeira vez que experimentou e todo mundo está fumando, está bebendo... Teve uma aceitação social, né? Sim, você acaba trazendo para o seu dia a dia. Entendeu? Tanto que é muito difícil, sim, só que não é impossível. Acaba sendo clichê, mas não é. O primeiro passo você tem que querer, entendeu? Não, então, já aconteceu de cliente lá, falou, então vou marcar para o meu esposo, ele vai aí e fala contigo. Não é assim. O primeiro passo a pessoa tem que querer, não é isso, gente? Exatamente. A mudança deve ser de cada pessoa. A pessoa tem que querer. Não basta eu querer que a minha esposa, que meu filho passe pela experiência, ele não quer mudar, né?
Se ele não quer se transformar. Agora, o Márcio, o Vanderlan falou sobre obesidade e falou sobre o balão hipnótico. Você pode discorrer um pouco mais para a gente do que seria esse balão hipnótico, balão gástrico hipnótico? A mente subconsciente ou inconsciente, ela não separa o real do imaginário. Então, assim, durante a hipnose, sendo sugestionado que existe um balão no estômago da pessoa, ela vai sentir aquela presença real daquele balão. Ela vai se sentir cheia, como se tivesse alguma coisa cheia no estômago, né? Saciada, e vai conseguir controlar a alimentação, né? Mas assim... Ela vai sentir menos fome, é isso? Menos fome, mas primeiro deve-se trabalhar as causas emocionais ligadas à compulsão por algum alimento. Porque às vezes a pessoa fala, eu quero sentir menos fome, e às vezes a fome que ele sente é um gatilho de alguma coisa que ela viveu no passado, é isso? A fome, assim, às vezes vai ser a válvula de escape de alguma questão emocional. Se instalar só o balão sem tratar as questões emocionais, é como uma panela de pressão que você tirou a válvula de escape. Interessante. Eu conheço muitas pessoas que fizeram a famosa bariátrica, né? A cirurgia bariátrica, foi lá no médico, passou por todo aquele processo, e aí acaba engordando de novo. Né? Depois que faz a bariátrica, passa alguns meses ou até um ano e a pessoa engorda de novo. Será que é porque não fez esse tratamento interior que deveria ter sido feito? Cuidou assim apenas dessa questão da fome, mas não tratou o que causava essa compulsão. Quer dizer, tratou o sintoma, mas não tratou a causa, né? Por exemplo, assim, vamos supor, uma criança lá na casa da avó, tudo bem, a mesa farta, a avó, como tudo bem, meu netinho? E ele se sentia seguro, protegido. Hoje, adulto, enfrentando problemas, o subconsciente dele entende que ao se alimentar, então, ele vai se sentir protegido. Sim. Interessante. Aí ele automaticamente faz esse disparo, né? Interessante. Agora ela perguntou também sobre vícios, o Marcos. O Vanderlan falou um pouquinho, assim, bem superficial também. Se você quiser falar um pouco mais, a hipnose pode ser auxiliar no tratamento de vícios, como o cigarro, como o alcoolismo, como ela citou, e até de outras drogas. Sim, assim, o vício, ele tem 3 tripés, né? O emocional, o hábito e o físico. A hipnose vai ajudar na questão do hábito e do emocional. Certo. Aí a questão física, um médico, né, pode ajudar a tratar. Bom, várias perguntas estão chegando, né? A audiência máxima aqui da Rádio Sul Goiana, nós agradecemos. Principalmente aqui eu quero registrar as pessoas que estão parabenizando o trabalho de vocês. A Andréia Silva Souza Martins, parabéns ao profissional que você é, Vanderlan de Freitas. Sou uma de suas clientes e hoje posso dizer que tenho qualidade de vida, pois passei mais de 6 meses com uma dor de cabeça insuportável. Procurei vários profissionais e não resolveu, e foi através da hipnose que melhorou. Né? 99% da dor, olha só, da dor de cabeça e a ansiedade que ela tinha também. Quem também está parabenizando o trabalho de vocês, deixa eu só pegar aqui através do WhatsApp, é a nossa amiga, deixa eu ver, a Cida, né? Ela está dizendo o seguinte: parabéns, Marcos. Me fala que hora você atende e o valor, por favor. O Marcos manja bem sobre o balão gástrico hipnótico. Daqui a pouco eles vão passar os detalhes, né, de atendimento para que vocês possam entrar em contato. A minha irmã, a Nilda, está lá em Londres, lá na Inglaterra, na cidade de Chichester, na Inglaterra. Ela está perguntando o seguinte: uma criança com TDAH, por exemplo, pode passar pela sessão de hipnose? Ou mais, a hipnose pode ajudar no desenvolvimento escolar? Pode falar, professor. Você como professor, né, Vanderlan, você já usou hipnose para o desenvolvimento de algum aluno, não somente pessoas com TDAH, mas qualquer outro tipo de pessoa que às vezes, na hora de fazer um concurso, na hora de fazer uma prova, acaba esquecendo do que estudou? Isso acontece, né? Sim, a todo momento, né? Aproveitando, Mauro, eu também trabalho, né, na área como professor de exatas, né, professor de matemática. Então, sempre que tem, às vezes, uma avaliação, né, ou às vezes um trabalho para ser explicado à frente, é normal o aluno, a pessoa ficar muito ansiosa, muito nervosa, e na hora de falar, eu não lembro de nada, eu travo sempre, entendeu? Já tive alunos, clientes, amigos, assim, entendeu? Já teve cliente lá que era líder na usina e falou, cara, eu não consigo trabalhar, não consigo falar com a minha equipe. Normalmente, o que o Marcos diz, sempre tem algum trauma ligado. Entendeu? Às vezes o papai, a mamãe sempre dispara algumas crenças algumas crenças limitantes. Nós conseguimos ajudar? Sim. Dentro da hipnose, pessoal, tem uma ferramenta que é conhecida como regressão. A maioria das pessoas tem medo, achando que leva para o misticismo, regressão em vida passada, aquelas coisas. Tá, se você acreditar, a gente vai lá.
Só que o cérebro da gente também trabalha com essa ferramenta de regressão o tempo inteiro. Como, Vanderlei, então? Me ajuda, pelo amor de Deus. Se perguntarem para vocês o que vocês almoçaram ontem, essa lembrança da comida é uma forma de regressão, entendeu? Então, o intuito nosso é o quê? É você trazer aquela sensação, aquela imagem, aquele trauma e a própria pessoa resolver aquela situação traumática que ela passou. Teve alunos, teve clientes que antes de fazer uma prova, até teve do Enem, concurso público, que simplesmente ficavam muito ansiosos, com muito medo, e o estômago doía muito, e às vezes disparavam dor de cabeça, outras coisas. Por quê? Porque estava muito ansioso na hora da prova. Simplesmente tem a disponibilidade, por exemplo, da gente instalar, a gente chama de âncora, e você se sentir bem, se sentir tranquilo, e simplesmente ter controle sobre essa emoção. Então, ajuda e muito, e muito. Só que o primeiro passo é o quê? É procurar um profissional que esteja habilitado, né? Ah, não, eu vou ali no Joãozinho da esquina que eu acho que ele consegue ajudar. Não é assim, pessoal, tá bom? Primeiro passo é procurar uma pessoa habilitada, tá bom? E podemos ajudar? Creio que sim. Tem mais alguma coisa, Marcos, para falar? Como você disse, assim, a questão dos pais, né, instalarem crenças limitantes nos filhos. Uma criança, ela tem a faculdade crítica reduzida em relação ao adulto. Um pai, que é uma autoridade, uma pessoa que ela vai aprender com o pai como sobreviver. Se um pai chega para um filho, por exemplo, e diz, menino, você é burro, nunca vai ser ninguém na vida, Sim. Aquilo fica lá no subconsciente da criança, rodando aquela programação lá, e ele acreditando que vai ser um inútil, nunca vai ser ninguém. Muito cuidado, né? O que o pai ou a mãe diz para os filhos. Eu sempre ouço, gente, aquele, eu sou burro em matemática, eu não gosto de matemática, eu sou muito burro. Quem disse? Não sei, alguém disse. Comparado a quem? Entendeu? Não, é porque eu não consigo fazer. Coleguinha do lado consegue? Não sei, entendeu? A gente acaba falando que esse conceito de você é burro, você escutou a vida inteira, então seu subconsciente acaba trazendo, como eu disse, para pegar algumas peças, entendeu? E como é que, por exemplo, hoje, o Marcos 2020, o Mauro 2020, conseguiria ajudar o Marcos com 10 aninhos? O Marquinhos com 10 aninhos? Conseguiria? Conseguiria, Mauro? Com certeza. Entendeu? Então, às vezes as pessoas têm medo a respeito disso, de contar segredo. Pessoal, olha só, você não dorme. Você vai ver tudo o que acontece, entendeu? Não, e se eu for para lá, por exemplo, e não lembrar do que aconteceu? Você vai lembrar de tudo, entendeu? Então, eu creio que essas são algumas crenças limitantes que a gente tem, que acredita, que outras pessoas falam, o papai, às vezes a mamãe fala, um tio fala, não, que isso aí não é de Deus, e assim vai, entendeu? Se a gente for estender aqui, ficaria a tarde inteira. É verdade. A pergunta que chega agora da Maria Eleusa, ela diz o seguinte, minha filha já foi em vários médicos e não acha nada. Ela fala que tem uma coisa na garganta, faz exames e não acha nada, inclusive com psiquiatra. A hipnose pode ajudar nesse caso? Bom, pode sim, né? No caso, como ela já fez o correto, que é procurar ajuda médica. Sim. Porque primeiro tem que descartar as causas físicas, né? Descarta a parte física. Porque a gente vai lá e tira a dor. Aí há um problema tumor, físico e aí é um tumor, por exemplo. A gente vai tirar a dor. Não, isso vou tirar a dor. Tira a dor, é fácil tirar a dor. Sim. Aí a pessoa esquece que tem aquele problema e o problema não vai ser solucionado porque é um problema físico, né? Nesse caso. Então, assim, como ela já descartou, né, a parte física, provavelmente, então, sobrou as causas emocionais. Né? Existem várias técnicas de hipnose que podem ser utilizadas para ajudar nessa questão. Muito bem. Bom, nosso tempo já está bem escasso, mas hoje a gente falou sobre hipnose, a aplicação prática e clínica da hipnose no tratamento de várias doenças, principalmente do cunho emocional, nesse janeiro branco. Mas eu quero aqui agradecer pela presença, por sanar as dúvidas dos nossos ouvintes. Marcos, para quem quiser entrar em contato com você, para quem quiser agendar uma sessão, tem algum telefone, WhatsApp, qual é o endereço que você atende? 64 981 62 29 62. Repetindo. 64 981 62 29 62. Esse é o WhatsApp também, não é? WhatsApp, telefone, e tem uma página também no Face, Marcos Reis Hipnotista. Muito bem, então as pessoas não só de Quirinópolis, mas da região que queira também passar pela experiência, conhecer a hipnose, passar pela experiência ou pela sua
como sua consulta, né? Você pode entrar em contato. A Kátia Barbosa está dizendo o seguinte: parabéns, Marcos, foi com sua ajuda que eu perdi mais de 10 quilos. Olha só, parabéns, parabéns. Vanderlan de Freitas, as pessoas que estão ouvindo, que queiram entrar em contato, que queiram conhecer mais sobre o seu trabalho, sobre a hipnose, sobre a ajuda que você pode proporcionar a elas, qual o telefone, o WhatsApp, onde as pessoas podem entrar em contato contigo? Pessoal, antes disso, né, o Marcos está do meu lado, o Mauro também. O Marcos é um professor para mim, o Mauro também é um grande professor. Então, às vezes as pessoas perguntam, mas tem concorrente? Não. Então a gente acaba se ajudando com algumas experiências, entendeu? O Marcos, particularmente, eu passei pela experiência também de hipnose. A primeira vez que eu conheci foi com ele. Tem até um vídeo, né, Marcos? Isso. Foi sensacional. Aí que acabou despertando a paixão mesmo pela hipnose. Graças a Deus, a agenda tá lotada. Tá lotada mesmo. Boa. Muito bom mesmo. Para mim é bom, né? Às vezes para as pessoas... Também eu queria que para as pessoas também é muito bom, que vai estar ajudando, né? Nós estamos ajudando de uma certa forma. Telefone é 98443-1911. Esse também é o número do WhatsApp. Vou repetir, tá bom? 98443-1911. Pode seguir lá no Instagram, segue no Facebook também, Vanderlan de Freitas, você vai encontrar lá. Alguma dúvida que a gente puder ajudar, tá bom, pessoal? E... independente das dores que vocês estão passando, procure um médico. Foi como um ouvinte perguntou, né, Mauro, se por exemplo, não encontrou nada, pode ser psicológico, né, pode ser crônico. Então, fibromialgia, não tem cura, dói aqui, dói ali, nós podemos ajudar? Sim, tá bom? Só lembrando, os meninos curam, nada disso, pessoal, nós podemos ajudar. Tá bom? Exatamente, é um tratamento, né? Isso. E como tratamento é um passo de cada vez, né? Perfeito. Muito obrigado, Vanderlan, pela participação. Obrigado. Muito obrigado, Marcos. Eu que agradeço. Bom, hipnose transformando vidas positivamente. 11h59, chegamos ao final de mais uma edição do Jornal das 11. Obrigado a você pela sua audiência, pela sua sintonia. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Os principais fatos de Quirinópolis.